Assim que uma obra chega às prateleiras das livrarias, nós aqui do Iluminuras damos a dica para você. Conheça os lançamentos da semana. De Roberto Porto, Lei Eleitoral Anotada. Lei número 9.504, de 30 de setembro de 1997. Editora Saraiva. Manual da Execução Trabalhista. Expropriação de Marcelo Papaléu de Souza. Editora LTR. De José Calazans Júnior. Manual da Licitação. Editora Atlas. Hoje no encontro com o autor eu vou conversar com a mestra em Ciências Sociais e professora de Direito Denise Stadler. Ela escreveu o livro Assédio Moral, uma análise da teoria do abuso de direito aplicada ao poder do empregador. Olá, Denise, muito obrigada pela sua presença. É um prazer para mim estar aqui, obrigado pelo convite. Denise, você escreveu um livro sobre um tema muito interessante e com um viés bastante inovador. Você já começa a obra falando do poder do empregador sobre o empregado. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Eu procurei analisar o poder porque nas relações entre as pessoas sempre existe o poder. Na relação de trabalho, o poder tem uma peculiaridade, porque o poder do empregador ele é reconhecido pelo direito e o empregado está numa relação de subordinação. Então, o que ocorre? Como o empregado tem o poder, a contraface desse poder do empregador tem o poder, a contraface do poder do empregador é a subordinação do empregado. O direito ele autoriza o empregador a fiscalizar a atividade do empregado, ele vai fiscalizar, por exemplo, o horário, a produtividade, ele pode exigir determinadas atitudes do empregado, uso do crachá, uso do uniforme, são coisas normais numa empresa. Um empregado subordinado, em contraprestação, ele vai ter que, justamente, ele vai ser subordinado, ele vai obedecer às ordens do empregador. O que vai acontecer? Nessa relação de trabalho, o empregador ele tem um limite, esse poder do empregador ele não é ilimitado. Então, algumas situações no exercício desse poder vão caracterizar o abuso do poder do empregador. Por exemplo, ele pode exigir metas, mas ele não pode exigir metas impossíveis de serem atingidas. São algumas situações que são peculiares para a relação de trabalho. E justamente o assédio moral, que é uma conduta que ocorre no ambiente de trabalho, ela envolve relação de poder. A relação de poder entre empregado, a relação entre empregados ou entre o empregador e o empregado. Você citou a questão das metas impossíveis de serem alcançadas. Que outros comportamentos caracterizam o assédio moral? Existem vários comportamentos que podem caracterizar o assédio moral. Algumas condutas do empregador, como além das metas impossíveis, muitas vezes, como empregador, ele quer excluir o empregado do ambiente do trabalho. Então, você tem um empregado, por exemplo, que tem estabilidade na empresa. O empregador não pode rescindir esse contrato, ele tem uma garantia de emprego, de permanência no emprego. O empregador pode cometer situações que levem esse empregado a desistir, tornar essa situação, a convivência insuportável, de maneira que esse empregado desista voluntariamente do emprego. Por exemplo, atribuir tarefas muito superiores às condições do empregado, à capacidade dele, ou muito inferiores, deixar de se comunicar diretamente com esse empregado. Então, a pessoa que é vítima do assédio, o assediado, ela vai se sentindo isolada dentro do ambiente de trabalho. A comunicação não é direta com ele só manda recado, ele não ouve o empregado. Isso, em uma ou outra situação isolada, às vezes ele não pode ser o assédio, não vai caracterizar o assédio, mas num conjunto de várias situações repetitivas, ele vai levando a caracterizar um quadro de assédio. Por exemplo, gritos ou palavras ofensivas também caracterizam. As cobranças na frente de clientes, na frente dos outros empregados, de maneira agressiva. De maneira que o empregado se sinta envergonhado. Isso. Quando o relacionamento já não é um relacionamento normal. Então, as cobranças passam, não se tem aquele relacionamento normal de cobrança, de produtividade, de meta. Você passa a exigir, tratar o empregado com rigor excessivo. Qualquer falha, ela por menor que seja,
ela vai ser cobrada como se fosse um erro absurdo. Essas situações que no dia a dia, em conjunto, levam a uma situação mais grave para o empregado, né? Então ele vai sendo, ele se sente perseguido dentro da empresa, ele vai se identificar como uma vítima ali do assédio. Com o tempo, no início ele até não percebe muitas vezes que ele está sendo perseguido, mas com o tempo ele vai perceber isso, que as atitudes normalmente são dirigidas só a ele. Ele é tratado dessa maneira, os outros empregados não são tratados assim. Entendo. Bom, e nós conversamos então sobre o assédio moral do empregador com o empregado. Pode acontecer o contrário? Pode. O mais comum é do empregador com o empregado, mas pode acontecer também entre colegas que não estão no mesmo nível hierárquico, não existe o superior, o inferior. Normalmente isso acontece o quê? Dada a competitividade. Então, aparece ali a querer se destacar no ambiente de trabalho. Ou aquele empregado que se destaca mais, ele vai ser assediado pelo colega, como aquele empregado que está ali, até uma ameaça para ele, ele quer alcançar uma promoção. Então, ele pode perseguir esse empregado, passar informações erradas, boatos dentro da empresa sobre ele, incluindo até a vida pessoal. Isso tudo pode caracterizar assédio. Do empregado para um outro colega, ou até mesmo de um empregado para um superior. Um empregado que não aceita um gerente, ele queria promoção, chegou uma mudança dentro da empresa que ele não aceita. Os próprios subordinados podem assediar um novo gerente, por exemplo. Para o assédio moral, não é um requisito a hierarquia, que seja de um superior para um inferior. E de qualquer maneira, seria um caso de assédio, vai caracterizar o assédio. Desde que a conduta seja repetitiva, seja prolongada, isso pode caracterizar assédio moral. Agora, Denise, muitas vezes o empregado, ele não toma nenhuma atitude, ele não faz nenhuma denúncia, porque tem medo de perder o emprego. Eu gostaria que a gente conversasse sobre quais os caminhos, então, que ele deve seguir, mas pode ser no próximo bloco? Claro, pode sim. O Iluminoras vai para um pequeno intervalo e volta daqui a pouco. Até já!